Olá, boa noite. Quero gravar esse vídeo e em especial oferecer a minha amiga Eli Leite e deixar uma mensagem ao coração de vocês. Quero ler os primeiros versículos de Josué 3, onde nós vamos ver a respeito da travessia do Rio Jordão. A palavra diz assim: Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o Rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: Quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor nosso Deus, arrumem as coisas e sigam a arca. Sim, assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Porém, não cheguem perto da arca, fiquem longe dela mais ou menos 1 quilômetro. Josué disse ao povo: Purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Depois disse aos sacerdotes: Peguem a arca da aliança e vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Então, essa palavra, ela é muito especial, porque Josué estava conduzindo o povo à terra prometida. Deus havia feito a promessa a Josué que ele levaria esse povo a herdar a terra prometida. Só que ele não disse que seria fácil, né? Talvez você tenha promessas assim como eu tenho e que o Senhor tenha falado ao seu coração de algo especial que ele fará, que ele cumprirá na sua vida, mas nós devemos observar algumas ações que nós temos que fazer. Aqui, Josué estava com o povo. E ele teve o cuidado de se levantar de madrugada. Isso significa que ele estava se preparando para uma jornada, para uma caminhada e que ele enfrentaria as dificuldades que viriam ali. Talvez hoje você esteja passando por grandes dificuldades, por tribulações, por tristezas, por enfermidades. Talvez você tenha grandes necessidades na sua vida e no seu coração. Ou então ataques, aflições, angústias, né? E aqui nós aprendemos com Josué, né? Ele levantou de madrugada com aquele povo. Então, quem sabe muitas vezes o Senhor quer falar ao seu coração, quer falar ao meu coração, quer nos trazer direção nas madrugadas. Às vezes nós deitamos para descansar e ali, naquele cansaço, naquele esgotamento físico, o Senhor nos chama para que possamos ouvir a voz dele, para que possamos ouvir a direção dele, para que recebamos da parte do Senhor direções específicas para abençoar a nossa vida. E aí achamos que perdemos o sono, que estamos com insônia e não levantamos para ouvir a voz do Senhor, nem para fazer uma leitura bíblica, mas na madrugada o Senhor deseja falar conosco. Ele deseja ouvir a nossa voz e ele também deseja que nós possamos ouvi-lo. Mas aqui nesse versículo 2, antes do versículo 2 está dizendo que, no versículo 1 está dizendo que Josué e o povo, antes de atravessar o Jordão, pararam ali e acamparam novamente ali e receberam outra instrução, né? Ele diz que 3 dias depois, os líderes passavam pelo meio do acampamento dizendo que quando os sacerdotes levitas carregassem a arca da aliança, que eles se arrumassem e seguissem a arca. Então, ele estava dando uma direção, um sinal. Então, nós temos que estar atentos à voz do Senhor, aos sinais que Ele nos dá, às direções que Ele nos dá, porque muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos a direção do Espírito Santo e nós achamos que é coisa da nossa cabeça, né? Às vezes você pensa, nossa, estou ficando louca, esse pensamento, esse sentimento que não é meu, mas é exatamente através do Espírito Santo que o Senhor coloca pensamentos na sua mente, coloca sentimentos
sentimentos no seu coração, ele traz instrução para a sua vida, que você pensa, nossa, por que será que eu estou pensando dessa forma? Por que será que veio esse pensamento? Por que será que veio esse sentimento? Então, nós temos que pedir ao Espírito Santo discernimento, para que você possa discernir a direção do Senhor, porque é essa direção que vai conduzir a você tomar uma decisão, a você se posicionar em determinada situação na sua vida, porque o Senhor tem trazido isso para nós, né? E o povo fez isso, eles foram orientados. Quando vocês verem os sacerdotes com a Arca da Aliança, vocês se levantem e sigam ela. Então, talvez o Senhor está dando direções específicas e claras que você talvez não esteja entendendo. Peça ao Senhor discernimento, peça ao Senhor sabedoria. Senhor, me ajude a saber quando o Senhor está falando comigo, né? E aí ele continuou. Ele disse que se o povo prestasse atenção na Arca da Aliança, na direção que o Senhor estava trazendo aos sacerdotes, eles iam ter uma experiência de passar por um caminho que eles nunca passaram. Então, a promessa do Senhor vai levar você a experiências que vocês não tiveram, a passar por caminhos que vocês não passaram, a experimentar novidades de vida que você não experimentou. Talvez você esteja pensando, nossa, mas a minha vida não muda, sempre a mesma coisa, não experimento coisas novas. O Senhor quer te surpreender com sobrenaturais dele, com novas direções, novos caminhos. Você precisa ser como Josué, forte e corajoso, e ser ousado para tomar posse da terra prometida. Josué foi tão corajoso que, além dele entrar, ele levou o povo a entrar nessa terra prometida. E aí depois nesse texto, o Senhor vai dando direção a Josué, vai falando com Josué, né, de um caminho que eles nunca passaram, que eles nunca percorreram, e ele deu a direção de quando os sacerdotes pisassem na água, o mar se abriria. Então, esse pisar também pode ser um significado, um símbolo de você ter a coragem de dar o primeiro passo para o novo de Deus, dar o primeiro passo para novos desafios que o Senhor tem trazido ao seu coração. E nessas batalhas e nessas dificuldades, você caminhar em silêncio com o Senhor. Porque para Josué levantar com uma multidão durante a madrugada, ele teve que fazer isso em silêncio, para não chamar atenção. E aí, posteriormente, nós vemos nesse texto as direções que o Senhor vem dando a Josué. Aqui, no versículo 8... No versículo 9 diz assim: então Josué disse ao povo: venham cá, preste atenção naquilo que o Senhor nosso Deus vai dizer. Então, aquilo que ia acontecer, ia chamar a atenção do povo, das pessoas, para quem era Josué, quem era esse homem, né, que sozinho ia conduzir este povo a atravessar o mar e depois tomar posse de Jericó, derrubar os muros de Jericó. Então, que você esteja atento àquilo que o Senhor vai te dizer, né? Talvez você imagine que o Senhor vai abrir o céu e vai falar com você, mas o Senhor pode usar coisas simples, Ele pode te dar direções simples, mas específicas, que você vai ter o entendimento de que é o Senhor quem está falando com você, né? E aí, ele continua dizendo, né, que neste tempo, quando o povo passou pelo Jordão, era tempo de colheita e as águas do rio haviam coberto as margens. E foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam à frente, levando a arca. E quando chegaram ao Jordão, puseram os pés dentro da água, né? E aqui anteriormente também ele fala assim, ó, a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o rio Jordão à frente de vocês. Então, esta é a promessa do Senhor, esta é a palavra do Senhor, que a presença do Senhor vai à sua frente abrindo os caminhos, abrindo as portas, quebrando os grilhões, quebrando as cadeias e as amarras, para que você também possa assim
colocar os seus pés dentro da água, colocar os seus pés como sinal de avançar, sinal de seguir à frente. É um desafio, mas você precisa ter essa força, ter essa coragem de saber e determinar, eu vou conquistar, porque o Senhor vai à minha frente e eu vou após ele, né? E aí depois diz que quando eles colocaram os pés dentro da água, a água parou e ela ficou amontoada na parte de cima de um rio e a parte de baixo secou. E o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto Israel atravessava, pisando a terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficavam parados no seco, no meio do rio do Jordão, e ficaram ali até que todo o povo acabasse de passar. Então, enquanto os sacerdotes estavam com os pés nas águas, o povo ia passando. E depois que o povo passou e os sacerdotes tiraram os pés das águas, o rio voltou, né, a encher de novo aquele local. Só que foi uma conquista de Josué e do povo de Israel passar pelo Jordão, levantar na madrugada, em silêncio se assentar, em silêncio olhar a direção de Deus, ouvir a voz do Senhor. Mas depois que eles atravessaram o Rio Jordão, eles continuaram a sua caminhada, continuaram a sua travessia, porque o Senhor trouxe outra orientação para eles a respeito dos muros, da conquista do muro de Jericó. Quero ler aqui para vocês quando o Senhor fala assim. Talvez você pense, como que eles estavam em uma multidão e ficaram tanto tempo em silêncio? Aqui em Josué 6, versículo 10 diz: Mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar, nem fazer barulho até que ele mandasse. Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade, carregando a arca da aliança, e depois voltaram ao acampamento para lá passarem a noite. E aí até o final, quando aqui no versículo 16 diz assim: Gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. A cidade deve ser destruída junto com tudo o que há nela. Com a oferta para Deus somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Então, Josué disse: não façam barulho, não gritem, apenas rodeiem a cidade, né? Eles tocavam as trombetas e rodeavam a cidade, iam se deitar para descansar. Isso durante 7 noites eles faziam isso. Então, o silêncio é importante, né? Na sua caminhada, na sua luta, na sua dificuldade, caminhe em silêncio, apresentando a sua causa ao Senhor, ouvindo a direção dele, recebendo a direção dele e obedecendo as direções que o Senhor vai te dando, porque ele te trará vitória, ele te trará a conquista. E você vai herdar a sua promessa. Que em nome de Jesus você tome posse